E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão me assistindo aí, mas vamos para a nossa segunda aula de artes agora. Vamos continuar o que nós iniciamos na nossa primeira aula. Nós estamos estudando o capítulo 2 do nosso livro do Sistema PH de Ensino, a Mesopotâmia. Então bora pro conteúdo? Vou colocar na tela para vocês. Bom, gente, então vamos começar aqui só recapitulando a aula anterior, né? Na aula anterior nós iniciamos o capítulo 2 do livro e falamos dos sumérios e dos assírios. Os sumérios, né, que criaram o primeiro sistema de escrita, que é a escrita cuneiforme, e os assírios, né, que dominou boa parte da Mesopotâmia. Nós vimos algumas obras de arte, né, e falamos da semelhança de algumas delas, como por exemplo a lira do touro de uma rainha, a lira de uma rainha, aliás, né, desculpa, e a cabeça também de um touro, né, o touro de alado do Palácio de Sargão, que tinha o corpo de touro. Então a semelhança entre eles era o corpo e a cabeça, como nós vimos, né, com cinco pernas, 5 patas. Né, aí seguindo aqui para a aula de hoje, para iniciar a aula de hoje, nós vamos falar dos babilônios e dos persas, tá? Acompanha aí no livro, da página 32 até a página 35. Quem não tem o livro, acompanha no livro digital, na plataforma. Para quem não é meu aluno, está acompanhando a aula. Eu trouxe também alguns trechos do livro, vou fazer algumas explicações com base no que a gente vai estar conversando, né, sobre o que eu estou falando, na verdade, né, sobre os babilônios e os persas. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou fazer a leitura primeiro dos slides. Depois eu faço uma breve explicação, né? Um comentário sobre o que nós estamos falando. Então tá, os babilônios. Babilônio é a cidade mais conhecida da antiga Mesopotâmia. Foi primeiramente o centro do poder de um grupo de povos, os amoritas, por volta de 1750 a.C., né, sob o comando do rei Hammurabi. É dessa época o primeiro registro conhecido de um conjunto de leis, o Código de Hammurabi. Esse aqui, ó. Já vamos falar mais sobre ele aqui, ó. O Código de Hammurabi, em escrita cuneiforme, que não dá pra gente ver aqui, tá, gente? Mas no livro eu acredito que dê pra enxergar melhor. Vocês pesquisarem também na internet. Aqui são leis na escrita cuneiforme, né, que foi gravada na pedra, no caso. Pedra de basalto, né, com 2 metros de altura. Trata-se de um conjunto de leis que especificava direitos, deveres e punições. No topo da pedra estão representadas as figuras do rei Hammurabi e o deus do sol, o deus da justiça, aqui em cima. Então a gente consegue encontrar, né, esse material, né, lá no Museu do Louvre. Então, gente, os babilônios, antes dos babilônios, os sumérios, né, a gente falou dos sumérios, né, que eles foram os primeiros responsáveis pela grande civilização, eles foram os primeiros, né, a dominar o metal e a escrita. E o poder político da Mesopotâmia, ele foi transferindo-se, né, para a cidade da Babilônia, na Acádia, até toda aquela planície ali ser conhecida como parte da Babilônia. Então, os 300 primeiros anos de duração do primeiro Império Babilônico, ele foi marcado por guerras, né, entre o Império e as demais cidades mesopotâmicas. E aí, foi apenas com o rei, né, esse rei que a gente falou, o rei Hammurabi, ele era bem famoso, que os amoritas, eles conseguiram se impor, né, de fato, sobre a Mesopotâmia. Isto é, ali da Assíria ao norte até ali a Caldeia do Sul, né, da Caldeia ao sul. Então, Hammurabi é um nome de conhecimento geral, por causa do código de leis, né, que ele desenvolveu, o famoso Código de Hammurabi. E o sucesso do seu reinado, ele estava mais na questão jurídica, né, do que exclusivamente na sua profícia militar. Hammurabi, ele significou um salto muito grande assim, para o desenvolvimento da cidade. Né? Sua centralização política acabou por tornar a Babilônia em um grande centro urbano, econômico e cultural, né? Inclusive observando assim, um ponto de vista científico e escolar. Então vamos seguir aqui, eu vou fazer mais a leitura desse trechozinho aqui, vamos lá. Em outras construções notáveis da cidade figuravam os famosos jardins suspensos, espécies de patamares irrigados construídos acima do rio Eufrates, que foram considerados pelos gregos como uma das 7 maravilhas da antiguidade.
Babilônia tornou-se uma cidade mítica, cenários de muitas lendas e também de relatos bíblicos, com ausência de restos arqueológicos importantes. Nem todas as histórias sobre suas esplêndidas riquezas e construções puderam ser comprovadas, mas elementos como a lendária Torre de Babel, né, a gente já vai falar sobre ela, um imenso zigurate, possivelmente de mais de 90 metros de altura, foram imaginados em muitas pinturas e texto. Olha aqui, a famosa Torre de Babel. Isso aqui é representada por Bruegel, ó, em 1563, né, a famosa Torre de Babel, que foi erguida, né, para cultuar um deus, né, o deus Marduk, né, ela é uma torre piramidal, planada, né, uma pirâmide formada por diversas plataformas. A Torre de Babel, ela é retratada no Antigo Testamento, né, no livro do Gênesis, e ela conta a história de um povo que unidos pela harmonia, né, de uma única língua, tentou construir uma torre, né, para alcançar os céus. Na Bíblia, provavelmente com uma analogia assim soberba do homem, Deus pune, né, os humanos, é bem bacana essa história, né? Deus pune os humanos, né, dividindo-os pela comunicação, né? Tem aquela história que a gente fala que quando os homens caíram, cada um foi para um lado e cada um ficou com uma língua. Já ouviram falar nisso? Né? Então, graças à Torre de Babel, né, teria surgido as várias línguas do homem. E aí, por essa dificuldade de comunicar-se, a torre jamais alcançou os céus. Então, do ponto de vista histórico, né, de fato, coisas tiram muitos povos e línguas, né, na região da Babilônia. E o que poderia explicar a origem desse mito, né? Bem interessante a história da Torre de Babel. Tem até, fala-se até na Bíblia também. E aí, a gente tem essa imagem aqui do livro, deixa eu colocar aqui no meu livro. Essa imagem é a vista, né, da cidade de Babilônia, né, essas duas representações, tanto a de cima, né, da Torre de Babel, e a de baixo, mostra como os artistas do século XVI e XVIII imaginavam a cidade. A Torre de Babel, ela foi representada pelo Flamengo Peter Bruegel, né, como um símbolo da conquista do homem sobre as forças da natureza. E para realizar a sua gravura, o arquiteto austríaco Frischens, ele pode ter se baseado na descrição feita por Heródoto, historiador grego da antiguidade. Então, observem aí no livro de vocês, que vocês conseguem enxergar melhor. Mas bem bacana. Zoom, para quem não tem acesso, mas as imagens você pode colocar no Google, Spectre Valley Babylonic. E aí agora, né, vamos seguir para os persas. Os persas. Não, gente, tô brincando, é os persas, né? É uma palavra simples. Vamos lá. Os persas. O último grande império que dominou a região foi os persas. Né, foram os persas, no caso no livro estava assim, vamos lá. Por volta de 500 a.C., o imperador Dário I havia conquistado quase todo o Oriente Próximo, além de algumas regiões do Mar Egeu, como ilhas gregas e o território da atual Turquia. Dário I dividiu seu império em 20 regiões pegadoras, né, de tributos, mas manteve governadores originários pelos originários desses locais, o que garantiu a tolerância à religião e os costumes nativos, né? Então, os persas, né, Dário I, ele dividiu o estado em 20 províncias, né, que era chamado de satrápias, né, sátrapa, né, que significa governador, ou seja, quer dizer que cada província tinha um governo, né, um governo interno, não necessariamente de origem, né, mesopérsica, né, e que poderiam ter tributações diferentes, né, entre si. Então, o Império Persa, ele foi o primeiro império multicultural da história. Né? Também trouxe uma imagem aqui do livro, aí embaixo, para vocês aqui, ó, do Palácio de Dário. Palácio de Dário e Xerxes, em Persépolis. Né? As paredes, né, desse palácio, elas eram ornamentadas com relevos, né, mostrando o poder e da prosperidade do Império Persa. Nessa posição, um leão ataca um boi. A expressividade dos animais representados sugere que os persas tenham trazido artistas gregos para os trabalhos de um coração do palácio. A arte grega será apresentada, né, no capítulo 6. Vamos falar dela no capítulo 6. Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula
tá? Se vocês ficaram com dúvida com o que eu expliquei agora no slide, vocês podem estar entrando em contato comigo aqui no YouTube mesmo, aqui nos comentários do vídeo. Vocês podem conversar comigo pela plataforma. Você que não é meu aluno, interage comigo aqui pelo vídeo, pode perguntar pelo Instagram também. Semana passada eu tive alunos que me procuraram lá no Instagram, que comentaram no vídeo da primeira aula, achei bem bacana o interesse de participar e perguntar, enfim, tá? Tô aqui pra isso. E eu quero colocar uma coisinha aqui que eu não consegui colocar no slide, tá? Não coloquei no slide. Então esse aqui é especificamente para os meus alunos, ok? Na página 35 do livro, quem não tem o livro, acessem o livro digital, que está disponível na plataforma. Tem lá, características culturais da região. Ó, essa página aqui, tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto e vocês vão responder uma questão que eu vou deixar lá no plural, ok? Quero que todos respondam, tá, gente? Porque nós temos um combinado, né, sobre a nossa avaliação que nós fizemos no início das aulas, não sei se vocês lembram. Então, preciso que vocês participem, preciso que vocês respondam sempre todas as atividades pra gente conseguir, né, atingir a nossa nota no final do bimestre, né, pra vocês conseguirem para vocês ficarem bem com a disciplina de artes, né, com as notas. Então, todo mundo tem que participar, tem que responder, tá bom? Conto com vocês, ficou com dúvida, manda mensagem, não entendeu? A professora não entendi, explica de novo, tem como? Eu vou lá, dou uma esclarecida. Tem o feedback também nas questões, se você respondeu de forma errada, se eu vi que você não entendeu, eu vou mandar um feedback pra você, vou deixar disponível pra você responder de novo. E aí assim a gente vai conseguindo dialogar, a gente vai conseguindo aprender, a gente vai conseguindo trocar conhecimento, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando, né, da minha postura no vídeo. Eu disse pra vocês que isso é novo pra mim, então já tô pegando um jeitinho, né, de lidar aí com a câmera, né, trabalhando de um jeito aqui super amador, sem microfone, sem luz, do jeito que der, tudo muito amador. Tá bom? O importante é a gente estar aqui, tendo o nosso contato indireto, né? Através da tecnologia. Tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima aula e um beijo pra vocês. Ah! Fiquem em casa.